Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre o Novo Testamento e sobre o livro de Mateus. Quero que você deixe seu like aí, fique comigo até o final. Acredito que vai trazer um bom conhecimento para você sobre o livro de Mateus. Muito obrigado. Bom, irmãos, eu fiz uma enquete esses dias aqui no YouTube para saber de vocês o que vocês gostariam que eu trouxesse aqui para o canal e venceu então o Novo Testamento, os livros do Novo Testamento. Hoje a gente vai abordar o livro de Mateus, porque é muito grande todos os livros, né? Mas a gente vai de livro por livro, a gente vai chegando lá. Bom, irmãos, o livro de Mateus, ele é constituído então por 28 capítulos, 1071 versículos. O autor é o próprio Mateus e a datação então dos escritos, acredita-se que foi no ano 70 depois de Cristo. Ele é o evangelho, um dos evangelhos, dos 4 evangelhos do Novo Testamento, que contam a história de Cristo Jesus, contam muitas revelações sobre a manifestação do Messias também. Ele é o primeiro livro, então, do Novo Testamento e também um dos 4 evangelhos, que significa, então, as boas novas, ou seja, o evangelho, ele significa as boas novas, uma boa notícia, e essa notícia era que o Messias, o ungido, veio para trazer a redenção a todos aqueles que crescem, que estivessem inseridos na obra dele. Bom, Jesus ele fala que veio para cumprir a lei que se estendeu, a manifestação de Deus que se estendeu por toda a história, por meio de Israel, que foi o povo que Deus adotou para se manifestar esse povo. E esse povo ele tem origem desde o primeiro homem, que é Adão. De Adão até toda a linhagem de Israel, toda a Noé, depois os filhos de Noé, depois Abraão, depois Moisés, né? Temos Jacó, temos Moisés, até Jesus Cristo, existe essa linhagem que era conhecida depois de Jacó como Israel. Então essa é a base de toda a revelação de Deus. E o Novo Testamento traz a revelação das coisas espirituais que Deus vinha preparando o povo desde Adão para então receber, que era a redenção em Jesus. Por isso que ele era o Cordeiro vivo, né? Ele era aquele cordeiro que não tinha pecado. Israel sacrificava cordeiro, realmente o animal, justamente simbolizando essa redenção, remissão dos pecados. Quando Cristo veio e falou que ele era o próprio Cordeiro vivo, muitas pessoas até hoje não conseguiram entender e compreender. Tanto que ele falou, aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Ou seja, aquele que não estiver inserido na obra, aquele que não creu na obra e não vive ela, né, esse não faz parte, então, ele não faz parte da redenção que Deus veio fazer. Então, ele veio trazer uma revelação espiritual de toda a lei que Deus deu ao povo de Israel. O livro, escrito principalmente para o público judeu, ele faz muitas referências ao Antigo Testamento para provar que Jesus realmente é o Messias prometido, tá? Cuja vinda os judeus já esperavam por muitos séculos. O livro de Mateus começa com a genealogia, tá? A genealogia é que mostra os antepassados de Jesus entre o patriarca Abraão e o rei Davi. Depois detalha a anunciação e a concepção de Jesus e a visita dos homens sábios com os seus presentes, com ouro, com incenso, com mirra. Os apóstolos também, o apóstolo também, Mateus, ele introduz João Batista, né, parente e precursor de Jesus, e descreve a ligação dos discípulos centrais como Pedro, André, Tiago e João. Os ensinamentos de Jesus são enfatizados como longas passagens que cobrem o Sermão da Montanha, muito conhecido, né? Acredito que vocês já leram, já refletiram muito nele, que está no capítulo 5 ao capítulo 7, ou seja, 2 capítulos falando sobre esse sermão. As bênçãos ali, as bem-aventuranças e a oração do Pai Nosso, que ele deixa como exemplo para que a gente então converse com o Abba, com o Pai, por meio de Cristo Jesus. O Evangelho de Mateus era o principal evangelho utilizado pela igreja primitiva, irmãos, levando a mensagem que todo cristão verdadeiro é instruído a cumprir com gratidão o serviço de anunciar o reino de Deus. O principal objetivo desse livro, então, é relatar e testemunhar sobre o fato de Jesus Cristo ser o Messias prometido no Antigo Testamento, ou seja, ele é o cumprimento das profecias dos profetas de todo o Antigo Testamento, cuja missão então era trazer o reino de Deus para a humanidade.
Esses dois temas, o caráter de Jesus e a presença do reino de Deus, devem ser analisados sempre juntos no livro de Mateus, tá? No livro de Mateus, tudo direciona a Jesus como rei. Então nós temos a genealogia do rei, a proclamação do rei, o poder do rei, parábolas do rei, os princípios do rei, pregações do rei e a paixão do rei. É o evangelho que mais, então, irmãos, cita a frase para que se cumprisse o que fora dito, ou seja, o livro de Mateus, ele engloba profecias do Antigo Testamento e revela ali que realmente Jesus é o Messias, como acabei de falar. Então aqui nós temos, embora tenha sido originalmente o livro escrito para a igreja em Antioquia, constituída então por judeus e também alguns gentios que faziam parte, claramente o objetivo da carta não é apenas ficar restrita à igreja de Antioquia, né? Mas que se estendesse para toda a igreja durante toda a história até a consumação dos séculos. A Bíblia responde a pergunta sobre quem foram também os 12 apóstolos de Jesus em 3 passagens diferentes. E essas passagens estão então em Mateus, no capítulo 10, do 2 ao 4, em Marcos 3, do 16 ao 19, em Lucas, do 6 ao 13 ao 16. Então, utilizando como base os textos do Evangelho de Mateus, nós temos os seguintes nomes desses homens que foram então os escolhidos para testemunhar em toda a obra de Cristo Jesus, desde o início do seu ministério até a sua morte e ressurreição. O primeiro então seria Simão, chamado Pedro, apóstolo Pedro, como todo conhece, André, que é irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, o apóstolo João, Felipe, né? Não confundir então o Felipe, o evangelista citado no livro de Atos, esse é outro Felipe. Bartolomeu, também chamado de Natanael, Tomé, também chamado de Dídimo, Mateus, um publicano, também chamado de Levi, Tiago, filho de Alfeu, Judas, também chamado de Lebeu, ou Judas Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que vocês sabem quem é. Então, o que realmente traz muito peso também, né? Todos os textos saem, mas é o grande sermão do monte, né? No Evangelho, então, de Mateus, nós podemos ler um dos discursos mais importantes de Jesus, que foi o Sermão do Monte. No Sermão da Montanha, o evangelista Mateus está a apresentar Jesus Cristo como se fosse o novo Moisés, né? Daí o discurso, então, por isso ele foi proferido também numa montanha, né? Até talvez uma colina, não se sabe muito certo, pois Moisés tinha recebido os 10 mandamentos no Monte Sinai. Entretanto, Jesus afirmou que não veio para abolir a lei ou os profetas, mas sim para cumprir em sua íntegra os profetas e a lei. Embora a interpretação descontextualizada da Bíblia pode dar uma leitura de interpretação sobre a abolição, né, ou não da lei, destaque-se então o texto da Epístola aos Hebreus 8, 6 ao 13, que diz o seguinte: mas a Cristo foi confiado um serviço muito mais importante, até porque a nova aliança para a qual serviu de mediador se fundamenta em promessas muito mais excelentes. Evidentemente que se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não teria havido razão para ser substituída por outra aliança. Ou seja, Jesus Cristo ele vem para cumprir na sua carne a aliança, a antiga aliança, a lei, né? E também ele vem trazer a revelação da verdadeira lei de Deus, que era a espiritual. Ele não veio abolir a lei dos mandamentos, ele veio sim cumprir na sua carne a lei dos mandamentos ritualísticos, né? Ou seja, o cordeiro era sacrificado, o incenso é queimado, né? O sangue é aspergido, existia tudo um ritual que na realidade representava algo espiritual, representava o trono de Deus, os céus, o relacionamento de nós com Deus, o relacionamento de Deus com o homem. Então tudo isso trazia um retrato da realidade espiritual. Então nós no Sermão do Monte encontramos as 9 aventuranças, as bem-aventuranças, né, que retratam o rosto de Jesus Cristo e descrevem-nos a sua caridade. Então temos ali: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque deles
eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Ou seja, essas bem-aventuranças é a base do cristianismo. Nós temos que ter todas essas aventuranças firmadas no nosso coração como prática. Nós sabemos que quando nós choramos, nós seremos consolados pelo Espírito Consolador, nós seremos mansos, não guerrearemos, contra as coisas desse mundo, mas a nossa guerra ela é espiritual. Nós teremos misericórdia, porque nós recebemos grande misericórdia de Cristo Jesus. Nós buscaremos a pureza de coração, os limpos de coração, que não buscam a maldade, mas que estão dispostos a serem limpos pelo Espírito de Deus. Os pacificadores, aqueles que sofrem perseguição por conta de estarem posicionados nos firmamentos, na base do cristianismo, do amor ao próximo, do amor à criação de Deus, do respeito com a divindade, do respeito com a santidade de Cristo Jesus. Então, enfim, por tudo isso nós seríamos perseguidos por aqueles que se chamam então pagãos. Enfim, nós temos então parábolas de Jesus no livro de Mateus que eu vou citar para vocês agora, que é a parábola do joio, que está em Mateus 13, 24 a 30. Nós temos a parábola do tesouro escondido, Mateus 13, 44. Nós temos a parábola, a pérola, que está em Mateus 13, 45 a 46. A parábola a rede, Mateus 13, 47 a 48. O empregado mau, os trabalhadores do vinhedo, os 2 filhos, a festa do casamento, as 10 virgens, as ovelhas e as cabras. Então a gente vê aqui que cada um deles, ele vem trazer então por meio de parábolas a revelação de coisas espirituais e também de coisas que iriam acontecer, como as 10 virgens. O Senhor ele já deixa uma parábola para trazer como a igreja estaria na volta de Cristo. As 10 virgens, as 10 dormindo, mas haveria um grito da meia-noite que acordaria as 10 virgens. A metade dela eram nécias, não tinham azeite, não tinham óleo para que manter as lamparinas acesas até a volta do noivo. Então todas elas atribuem as ovelhas e as cabras, ou seja, as pessoas que realmente são cristãs e aquelas que não são, que serão separadas. Nós temos essas parábolas que revelam as coisas espirituais, e isso então é para pessoas espirituais. Irmãos, só para nós finalizar agora esse resumão do livro de Mateus, no princípio do livro nós temos então a genealogia que se dá desde Adão até José, Jesus. Desde Adão nós temos então Sete, Enós, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém e Lameque, tá? Depois nós temos Noé. Então Noé, a gente sabe o que aconteceu, a arca ali, a arca que Noé construiu, e aí se salvou a família de Noé. De Noé nós temos a descendência de linhagem de Deus falando, se relacionando com o homem a partir de Sem. Temos Sem, Arpaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor e Terá. Terá, depois nós temos Abraão, que é um ponto-chave, Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó, quando Deus muda então o nome de Jacó para Israel, e Israel agora não passava a ser apenas mais um homem, mas um povo. O povo, as 12 tribos de Israel, que eram os 12 filhos de Jacó. Então temos, passando na linhagem, que Jesus vem da linhagem de Judá, temos Judá e Tamar, Judá e Tamar. Depois temos Obed, Boaz e Ruth, Salmão e Raabe, Nasson, Aminadab, Ram, Esrom e Pérez. Depois nós temos o menininho Jessé. Depois nós temos Davi e Betsaba, tá? Depois aqui, Davi e Betsaba, nós temos Salomão. Engraçado que Davi e Betsaba então tiveram, daqui que nós temos uma linhagem histórica, irmão, que é da onde se origina a Maria. Eu vou ler aqui para vocês a descendência de Maria, para depois vocês também ter a genealogia de Maria também. Natã, Matatá, Mená, Eliaquim, Jonã, José, Judá, Simeão, Levi, Matate, Jorim, Eliezer, Josué, Eumadã, Cozã, Adi, Neri, Salatiel, Zarobabel, Ressa, Joanã, Judá, Joseque. Joseque nós temos então Semi, Matatias, Mate, Nagai, Elsi, Naum, Amós, Matatias, José, Janai, Melque, Levi,
Matate, Eli, então Maria, né? Então ali Maria nós temos então Isaías 7,14, que era a profecia que a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará de Emanuel, Deus conosco. E aí continuando aqui Davi, nós temos Salomão. Salomão nós vamos ter então Josias, Roboão, seu filho, né? Depois a divisão ali de Israel. Isso tem nos meus outros vídeos, se você quiser acompanhar, tá tudo lá salvo. Temos Roboão, Abias, Azá, Jorão, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon e Josias. Partindo daí temos Joaquim. Então Joaquim, irmãos, que é destronado e capturado então pela Babilônia no ano 586 a.C. E nenhum de seus descendentes de Joaquim prosperará, nem se assentará no trono de Davi e nem governará Judá. É assim que era a profecia então de Jeremias 22, 24 ou 50. Isso significa que o Salvador não pode ser um descendente físico de Davi, da linhagem de José. Tá, irmãos? Por isso que Jesus não é um descendente físico, mas é um descendente espiritual da tribo de Judá. De José, no caso, né? Depois nós temos Zalatiel, Zarubabel, Ebiúde, Eliaquim, Azor, Sadoc, Aquim, Eliúde, Eleazar, Matã e Jacó. E aí então nós temos José. Então, por causa da maldição sobre Joaquim, nenhum parente físico de José pode se assentar no trono de Davi, mas Jesus não é o filho físico de José, ele é adotado, né? O direito legal de Jesus, então, ao trono de Davi, que só pode vir da linhagem de José, é cumprida através de José. Tá, irmãos? Olha só que maravilhoso. Deus, ele usou da profecia de Joaquim, obviamente já conscientemente, né? Justamente para revelar que Jesus não era filho físico de José, da ação de José e Maria, mas sim adotivo espiritual, tá? Então nós temos aqui Jesus, que é um filho de Deus, é o filho do homem, conhecido como filho do homem, é o filho de Davi, tá? Então essa aqui é a genealogia de Jesus. Desculpa, eu estou olhando aqui às vezes aqui, mas depois eu vou trabalhar na edição aqui pra gente jogar, então, algumas imagens para vocês. Beleza, irmãos? Então, vamos ficando por aqui. Agradeço você ter ficado até aqui. A graça e a paz. Deixa o seu like, compartilha e nos vemos na próxima.